Você sabe a diferença entre var, let e const? Vamos imaginar que você está numa entrevista de emprego técnica aqui comigo. Como você responderia essa pergunta? Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Codaro. E essa pergunta que eu te fiz, acredite, muitas pessoas não sabem responder. Ou acha que sabe e acabam não errando, mas não respondendo por inteiro essa resposta, né? Bom, antes da gente seguir, eu vou pedir para você, por gentileza, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algo aqui no canal e deixe o seu like e comenta aqui embaixo se você sabia realmente a diferença entre var, let e const. E se você quer algum conteúdo específico, deixa aqui embaixo que eu vou analisar para trazer para vocês. Sugestões são sempre bem-vindas, ok? Bom, diferença entre var, let e const. Quando a gente faz essa pergunta, ela parece uma pergunta simples, né? E acredite, todas as entrevistas que eu fiz com alguém, que eu fiz essa pergunta, né? Eu entrevistei alguém, a maioria, aliás, a maioria não, todas as pessoas não souberam me responder. Ou falaram não sei, ou simplesmente falam, eu sei a diferença entre let e const. Let eu declaro e posso mudar o valor dela, e const eu não posso. Sim, não está errado, mas além disso, o que mais? O que tem o var, né? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, eu vou explicar, mostrar a diferença entre os três. Vamos lá então? Bom, vamos começar pelo var. Bom, se você está começando no mundo da programação, eu já adianto aqui para você, não utilize var, tá? O var basicamente ele deixou de existir, entre aspas, né? Você consegue usar ele, mas não é mais recomendado usar. E por quê? Olha só, eu tenho aqui um exemplo, tá? Eu tenho 3 exemplos aqui, usando var, usando let e usando const. Então vamos começar pelo var, ok? Vamos analisar um pouquinho aqui o nosso código, tá? Eu tenho aqui, no começo da função, eu estou dando um console log em nome. Só que nessa linha aqui, antes dela, nome não existe. Ela vai existir depois, né, que eu declaro aqui e eu dou um console novamente. Primeira coisa, como eu estou usando var, o nome aqui em cima ele não vai dar erro nenhum, né? Ele deveria falar, olha, nome não existe aqui nessa linha, né? Aqui não existe ainda a variável. Beleza? Ele deveria acusar um erro, certo? Beleza. Aqui depois ele vai apresentar Rafael, porque foi o nome que a gente atribuiu. Show. Mas aqui em cima já está o primeiro erro, tá? Segunda coisa que acontece com o var. Veja que eu tenho um if. E vamos considerar esse if como um bloco. Eu estou declarando a variável idade dentro desse bloco, certo? E eu estou lendo, ou seja, estou dando um console na idade fora do bloco, ou seja, eu estou fora do if. Isso é uma coisa que no var funciona, né? Que a gente fala que é o escopo global. Ou seja, eu consigo com o var, quando eu declaro uma variável com a palavra var, eu consigo ler essa variável mesmo fora do escopo ao qual eu declarei ela. Aqui, se eu tentasse ouvir idade, né, dar um console, usar, fazer qualquer coisa fora do bloco onde eu declarei ela, deveria dar um erro, né? E com o var isso não vai acontecer. Então olha só, eu vou salvar aqui e eu vou simplesmente executar. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso console. Primeiro eu tenho um undefined, tá? Rafael, undefined está certo? Não, né? Deveria dar errado, porque aqui ó, eu não tenho a variável nome. E ele não deu um erro, por isso também um dos motivos de uma recomendação em não utilizar var. Então ele só deu um defined, mas ele não falou que não existe, né? Ele falou, olha, beleza, tá indefinido. Depois ele deu o valor Rafael, né? Porque a gente declarou. E olha só, aqui ele apresentou 30, porque eu declarei ele aqui em cima, né? Eu declarei ele aqui e li ele fora do escopo. E ele mostrou os 30 que eu coloquei aqui. Então, o var, basicamente, você pode fazer qualquer coisa, né? Essa aí é a diferença para você entender, tá? Agora a gente vai partir para o let. Então, entendido, vou comentar essa parte e eu tenho a mesma função aqui de um exemplo agora com let. Então, veja, eu estou dando um console em nome, faço a declaração, depois eu tento,
Aqui eu tenho um bloco, aí eu só estou dando um console aqui dentro do bloco e um outro console fora do bloco, tá? Eu vou salvar, vou tentar executar isso aqui e a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, olha, a variável nome, né, não foi inicializada. Então aqui em cima ele acusou, ele falou, olha, eu não sei onde está nome, eu não sei o que é nome, né, não foi iniciada. Se eu comento esse cara aqui, rodo novamente, ele apresentou Rafael, ele apresentou 30, tá? Que é o primeiro console. No segundo console, ele falou, olha, idade não está definida, né? Porque eu estou tentando ler ela fora do bloco e com let isso não é possível. Então, se eu crio um bloco e dentro desse bloco eu coloco algo dentro, esse algo só pode ser acessado dentro de onde eu criei, ok? Então, basicamente é isso. E esse bloco pode ser uma função. Então, se eu crio uma função, dentro dessa função eu declaro uma variável, depois eu crio outra função e tento acessar aquela variável, não pode ser permitido, porque está fora do escopo, né? Então, isso que diz fora de escopo, tá? Então, primeira coisa para você entender, fixa aí, var let. Var você pode acessar dentro do escopo, fora do escopo, você pode chamar sem declarar, né? Não vai dar nenhum erro, nada vai acontecer. Já com let você não consegue acessar fora do escopo e também não consegue acessar sem iniciar, né, a variável. E const, né, eu posso executar aqui para vocês, ele vai acontecer a mesma coisa, tá? Ele igual ao let, mas aqui todo mundo acerta, né? Quando a gente declara algo com const, a gente não consegue substituir o valor. Então, se eu crio uma constante chamada nome, com o valor Rafael, eu vou tentar mudar aqui o nome para Pedro, né? Vamos tentar executar isso aqui. Então, deixa eu só limpar o meu terminal. Vou tentar executar. Vamos ver aqui o que aconteceu. Primeira coisa, né? Ele falou, olha, nome igual a Pedro. Ele está acusando exatamente nessa linha aqui. E ele fala, olha, é uma constante. Eu não posso realizar essa troca, tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre let e const, né? E para var, né? Não preciso nem dizer nada. Agora, se eu comento esse cara, eu estou declarando também dentro do bloco desse if aqui, estou dando um console e depois eu tento ler fora. Vamos ver se vai rodar. Executando, né? Ele deu, o Rafael apresentou aqui, deu o primeiro console da idade, e aí depois ele fala que idade não está definida porque está fora do escopo, beleza? Então, basicamente, essa é a diferença, tá? Parece algo tão simples, né? Mas acredite, quando a gente vai fazer uma entrevista técnica, cai muito dessas perguntas que parecem ser básicas, né? E aqui todo mundo erra, todo mundo gagueja, é difícil de entender, é difícil de acertar, é complicado. Então, entenda essa diferença. Um negócio tão simples, mas a maioria das pessoas não sabe explicar. E pior, né? Se fosse um teste técnico aqui prático, né? Se eu desse aqui, olha, faz aí um exemplo, me mostra, me explica no código, muito provavelmente também as pessoas não conseguiriam explicar. Então entenda isso, tá? A diferença real entre var, let e const, eu poderia dar N exemplos aqui para vocês, mas eu tentei de forma prática e didática aqui explicar para vocês a diferença. Ok? Espero que você tenha gostado. Explica para mim aqui embaixo o que você achou. Você sabia realmente a diferença entre essas três variáveis, esses três tipos de variáveis? Espero aí que você já sabia, né? Ou que você conseguiu entender, tá bom? Então não esquece, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!